O telefone vibrou insistentemente sobre a mesa de centro do apartamento em São Paulo. Leonardo olhou para a tela e viu o nome de seu empresário piscando. Havia semanas que evitava atender essas ligações. A carreira musical, que um dia o colocara no topo das paradas, agora pendia por um fio. E cada conversa trazia más notícias sobre contratos cancelados e shows adiados. Léo, você precisa atender. É sobre o programa da Xuxa. A voz do empresário soava diferente dessa vez, quase eufórica. Leonardo franziu a testa. Xuxa, a apresentadora que reinara absoluta na televisão brasileira por décadas, havia retornado recentemente com um talk show noturno que vinha conquistando audiência impressionante. Mas por que ela o chamaria? Ela quer você como convidado na próxima semana. É ao vivo, Léo. Audiência nacional. Leonardo sentiu o estômago se contrair. Nos últimos meses, as aparições públicas haviam se tornado verdadeiras sessões de constrangimento. Jornalistas questionavam sobre o fim de parcerias, sobre processos judiciais, sobre a queda nas vendas. Sua imagem, construída ao longo de décadas como um dos nomes mais respeitados da música sertaneja, estava em frangalhos. Não sei, Marcos. Você sabe como andam as coisas. Exatamente por isso que você precisa aceitar. É a chance de se redimir, de mostrar que ainda está vivo na música. Do outro lado da linha, Marcos continuava argumentando, mas Leonardo já não escutava. Seus pensamentos voaram para Neymar, seu filho de 28 anos, que vinha acompanhando de perto a derrocada do pai. Ex-jogador de futebol, que nunca conseguira chegar aos grandes clubes, Neymar agora trabalhava como preparador físico em uma academia modesta na zona oeste de São Paulo. A relação entre os dois havia se deteriorado nos últimos anos. Neymar sempre fora crítico das decisões empresariais do pai, especialmente após Leonardo ter investido pesadamente em um projeto musical que fracassara completamente, levando junto boa parte do patrimônio da família. Pai, você não pode aceitar esse convite. A voz de Neymar ecoou pela sala quando Leonardo contou sobre a proposta. O filho havia chegado da academia ainda com a roupa de treino, suor escorrendo pela testa, o rosto marcado pela preocupação constante que carregava desde que a situação financeira da família se complicara. A Xuxa é esperta, pai. Ela não vai te convidar só para fazer elogios. Você sabe como funcionam esses programas. Ela vai te fazer perguntas difíceis. Vai querer que você se exponha. Leonardo observou o filho. Neymar havia herdado sua determinação, mas também uma dureza que às vezes o assustava. O rapaz falava com a autoridade de quem havia visto o pai cometer erros e sofrer as consequências junto com ele. Talvez seja exatamente isso que eu preciso, filho. Enfrentar as perguntas difíceis. Pai, você está sendo ingênuo. Lembra do que aconteceu no Fantástico? E no programa do Faustão? Toda vez que você tenta se explicar, sai pior. O silêncio se instalou entre eles. Leonardo sabia que Neymar tinha razão sobre as aparições anteriores. Cada entrevista havia sido um desastre maior que a anterior. Mas algo dentro dele insistia que essa oportunidade seria diferente. Eu já aceitei, Neymar. Os olhos do filho se arregalaram. Como assim você já aceitou? Sem falar comigo? Eu não preciso da sua permissão para tomar decisões sobre minha carreira. A frase saiu mais ríspida do que Leonardo pretendia, mas a tensão acumulada nos últimos meses finalmente encontrara uma válvula de escape. Neymar recuou um passo, como se tivesse levado um soco. Sua carreira? A voz do rapaz tremeu ligeiramente. Pai, que carreira? Você não tem mais carreira. Você tem dívidas, processos e uma reputação destruída. E toda vez que tenta consertar as coisas sozinho, piora tudo. Leonardo sentiu o sangue subir à cabeça. Por mais que as palavras do filho fossem duras, ele sabia que havia verdade nelas. Mas ouvir aquilo da boca de Neymar era como receber uma punhalada. Você acha que é fácil para mim? Acha que eu gosto de ver tudo desmoronar? Leonardo se levantou da poltrona, caminhando até a janela,
que dava vista para a movimentada Marginal Pinheiros. Eu construí tudo isso, Neymar, do zero. E se eu conseguir uma vez, posso conseguir de novo. Pai, Neymar suspirou, a raiva dando lugar à exaustão. Eu só não quero ver você se machucando mais. A família toda está sofrendo com isso. Leonardo virou-se para o filho. Neymar parecia subitamente mais jovem, vulnerável. Era fácil esquecer que, por trás da dureza e das críticas constantes, havia um filho que amava o pai e sofria vendo sua queda. Vou fazer o programa, filho. Mas prometo uma coisa, dessa vez será diferente. Neymar balançou a cabeção, resignado. Espero que você esteja certo, pai, por todos nós. Quando Neymar saiu, Leonardo ficou sozinho com seus pensamentos. O convite da Xuxa era realmente uma oportunidade ou apenas mais uma armadilha? De qualquer forma, ele já havia feito sua escolha. Agora restava se preparar para o que poderia ser sua última chance de recuperar a dignidade perdida. Os dias que antecederam a gravação foram tensos na casa da família. Leonardo passou horas ensaiando possíveis respostas para perguntas que imaginava que Xuxa poderia fazer. Sentado em seu escritório, rodeado de discos de ouro e troféus que um dia simbolizaram seu sucesso, ele rabiscava anotações em um caderno velho. Neymar observava os preparativos do pai com uma mistura de preocupação e ceticismo. Desde a discussão sobre o convite, os dois haviam mantido uma cortesia gelada, falando apenas o necessário. Mas o rapaz não conseguia deixar de se importar. Conhecia Leonardo melhor que ninguém e sabia reconhecer os sinais de quando o pai estava verdadeiramente nervoso. Você vai conseguir dormir hoje à noite? Perguntou Neymar, aparecendo na porta do escritório na véspera da gravação. Leonardo ergueu os olhos do caderno. O filho usava uma camiseta simples da academia onde trabalhava, os cabelos ainda úmidos do banho. Por um momento, Leonardo viu nele o menino que costumava ficar acordado até tarde, esperando o pai voltar dos shows. Não sei. Estou pensando em tudo que pode dar errado. Neymar entrou no cômodo e se sentou na cadeira em frente à mesa do pai. Foi quando notou as anotações espalhadas pelo caderno. Perguntas e respostas escritas com letra nervosa, algumas riscadas e reescritas várias vezes. Posso ver? Leonardo hesitou por um momento, depois empurrou o caderno em direção ao filho. Neymar folheou as páginas, lendo em silêncio as tentativas do pai de se preparar para o que estava por vir. Pai, você está tentando controlar algo que não pode ser controlado. A Xuxa vai fazer as perguntas que ela quiser e você vai ter que responder na hora, sem roteiro. Então, o que você sugere? Que eu vá lá desprevenido? Neymar fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos do pai. Eu sugiro que você seja honesto. Para variar, a frase atingiu Leonardo como um tapa. O que você quer dizer com isso? Pai, toda vez que você vai na televisão, você tenta vender uma imagem que não existe mais. Você tenta parecer que está tudo bem, que os problemas são pequenos, que logo tudo vai se resolver. As pessoas não são bobas. Elas veem que você está mentindo. Leonardo sentiu a garganta secar. E o que você acha que eu deveria fazer? Ir lá e falar que estou quebrado? Que cometi erros? Que minha carreira acabou? Se for a verdade, sim. O silêncio se instalou entre eles. Leonardo sabia que Neymar tinha razão, mas a ideia de se expor completamente na televisão nacional o apavorava. Durante toda a sua carreira, ele havia cultivado a imagem do homem bem-sucedido, do artista que sempre estava por cima. Admitir o fracasso publicamente seria como morrer um pouco. Pai, você lembra quando eu parei de jogar futebol? A mudança súbita de assunto pegou Leonardo de surpresa. Claro. Você disse que não tinha mais paixão pelo esporte. Mentira. Neymar suspirou. Eu parei porque percebi que nunca seria bom o suficiente. Podia continuar tentando, jogando em times pequenos, ganhando pouco, me enganando. Ou podia admitir que aquele sonho não era para mim e encontrar outra coisa. Leonardo olhou para o filho com novos olhos.
Nunca havia pensado na decisão de Neymar por essa perspectiva. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, continuou Neymar. Admitir que falhei. Mas sabe o que aconteceu depois? Encontrei paz. Encontrei algo que realmente gosto de fazer. E as pessoas me respeitam porque sabem que sou honesto sobre minhas limitações. Você está dizendo que eu deveria desistir da música? Não, pai. Estou dizendo que você deveria parar de fingir que ainda é o Leonardo de 20 anos atrás. Você pode ainda ter música para dar, mas tem que ser real sobre quem você é hoje. Leonardo ficou quieto por um longo tempo, processando as palavras do filho. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, quase um sussurro. Tenho medo, Neymar. Medo de que, se eu admitir tudo, as pessoas percam completamente o respeito por mim. Neymar se inclinou para a frente, colocando as mãos sobre a mesa. Pai, você já perdeu o respeito das pessoas fingindo que está tudo bem. Talvez seja a hora de tentar recuperá-lo sendo verdadeiro. Naquela noite, Leonardo mal dormiu. Ficou na cama repassando a conversa com Neymar, pensando em todas as máscaras que havia usado ao longo dos anos, todos os momentos em que escolhera a imagem em detrimento da verdade. Quando o sol nasceu, ele havia tomado uma decisão que o aterrorizava e o libertava ao mesmo tempo. Ele iria ao programa da Xuxa sem roteiro, sem respostas ensaiadas. Iria como o homem que realmente era, falho, ferido, mas ainda vivo. O estúdio da Rede Globo fervilhava com a energia típica de uma produção ao vivo. Leonardo chegou 2 horas antes da gravação, conforme instruído pela produção. Usava um terno azul marinho que Neymar o havia ajudado a escolher, elegante, mas não ostensivo. Você não é mais o rei do rodeio, pai. Seja o Leonardo de hoje. Foram as palavras do filho antes de se despedirem. A maquiadora trabalhava em silêncio no rosto de Leonardo quando a coordenadora de produção apareceu no camarim. Seu Leonardo, a Xuxa gostaria de cumprimentá-lo antes do programa. Leonardo sentiu o estômago se contrair. Encontros pré-gravação podiam significar muita coisa, desde um gesto de cortesia até uma tentativa de sondar as reações do convidado. Ele seguiu a coordenadora pelos corredores do estúdio até um camarim maior, onde Xuxa o aguardava. A apresentadora estava impecável, como sempre. Aos 61 anos, mantinha a energia e o carisma que a haviam tornado um ícone da televisão brasileira. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma seriedade que Leonardo não esperava encontrar. Leonardo, ela disse, se levantando para cumprimentá-lo. Obrigada por aceitar o convite. O prazer é meu, Xuxa. Sempre admirei seu trabalho. Eles se sentaram em poltronas confortáveis. Xuxa serviu água para ambos antes de falar novamente. Quero que você saiba que vou fazer perguntas difíceis hoje. Não é nada pessoal. É o formato do programa. Leonardo assentiu. Havia esperado por isso. Eu entendo e estou preparado. Preparado? Xuxa inclinou a cabeça, curiosa. Como assim? Estou preparado para ser honesto. A resposta pareceu surpreender a apresentadora. Ela o estudou por um momento, como se tentasse decifrar se ele estava sendo sincero ou se era apenas mais uma estratégia de mídia. Leonardo, há anos você vem fugindo de certas perguntas. Por que agora seria diferente? A pergunta atingiu Leonardo como uma faca, mas em vez de se esquivar, ele decidiu enfrentá-la de frente, porque finalmente entendi que fugir só torna tudo pior. Meu filho me fez perceber isso. Xuxa assentiu lentamente. Seu filho Neymar. Sim, ele me disse algumas verdades que eu precisava ouvir. O silêncio se instalou entre eles. Xuxa parecia estar reavaliando sua estratégia para a entrevista. Leonardo aproveitou o momento para observá-la melhor. Por trás da maquiagem impecável e do sorriso profissional, ele viu uma mulher que havia atravessado suas próprias tempestades na vida pública. Xuxa, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Você já teve momentos em que sentiu que havia perdido tudo? Que sua carreira estava acabada? A apresentadora riu, mas não havia humor na risada. Várias vezes. A última foi quando saí do SBT.
Todos disseram que eu estava acabada, que não conseguiria me reinventar. E como você lidou com isso? Chorei muito, ela respondeu com simplicidade. Depois parei de chorar e comecei a trabalhar. Mas principalmente, parei de tentar ser quem eu era antes e comecei a descobrir quem eu poderia ser agora. Leonardo sentiu uma conexão inesperada com a apresentadora. Eram duas pessoas que haviam reinado em suas respectivas áreas e agora lutavam para encontrar seu lugar em um mundo que havia mudado. Está na hora, anunciou a coordenadora, aparecendo na porta do camarim. Leonardo e Xuxa se levantaram. Antes de saírem, ela tocou levemente o braço dele. De Leonardo, seja você mesmo lá fora. O público consegue sentir quando alguém está fingindo. O palco estava banhado em luzes quentes, quando Leonardo tomou seu lugar na poltrona em frente a Xuxa. A plateia o recebeu com aplausos educados, mas ele pôde perceber a curiosidade nos rostos das pessoas. Todos sabiam por que ele estava ali, para explicar sua queda, para tentar se justificar. Nosso convidado desta noite dispensa apresentações, começou Xuxa, olhando diretamente para as câmeras. Leonardo é um dos nomes mais importantes da música sertaneja brasileira, com mais de 30 anos de carreira e milhões de discos vendidos. Mas nos últimos anos, sua trajetória tem sido marcada por polêmicas e dificuldades. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado, Xuxa. É um prazer estar aqui. Leonardo, vamos direto ao ponto. Sua carreira está em crise. Seus últimos álbuns não venderam bem. Você teve problemas com a justiça, parcerias desfeitas. O que aconteceu? A pergunta que Leonardo havia temido chegou logo de cara. Mas em vez do pânico que esperava sentir, uma estranha calma tomou conta dele. As palavras de Neymar ecoaram em sua mente. Seja honesto, para variar. Leonardo respirou fundo e olhou diretamente nos olhos de Xuxa. Não para a câmera, não para a plateia, mas para ela. Como se fossem duas pessoas conversando em particular. Xuxa, eu cometi erros, muitos erros. A simplicidade da resposta pegou Xuxa de surpresa. Ela havia se preparado para evasivas, justificativas, tentativas de minimizar os problemas. Mas Leonardo havia admitido tudo em uma única frase. Que tipo de erros, Leonardo? Erros de orgulho, erros de ego. Leonardo pausou, organizando os pensamentos. Por anos, eu acreditei que era maior do que realmente era, que podia fazer qualquer coisa dar certo só porque era o Leonardo. Investi em projetos que não entendia, confiei em pessoas que não deveria ter confiado. E, principalmente, parei de ouvir as pessoas que realmente se importavam comigo. A plateia estava em silêncio absoluto. Era raro ver um artista se expor dessa forma na televisão, admitindo falhas sem tentar se vitimizar ou culpar outro. Você está se referindo à sua família? Principalmente ao meu filho, Neymar. Leonardo olhou para a câmera pela primeira vez. Ele tentou me avisar várias vezes que eu estava tomando decisões erradas, mas eu não escutei. Achei que ele era jovem demais para entender dos negócios, da música. Hoje eu sei que ele entendia melhor do que eu sobre algumas coisas. Xuxa se inclinou ligeiramente para frente. Você e Neymar tiveram uma briga recente sobre sua participação neste programa. Leonardo assentiu. Ele não queria que eu viesse. Disse que seria mais uma oportunidade para eu me machucar. E por que você veio mesmo assim? Porque ele também me disse algo que mudou minha perspectiva. Disse que eu deveria parar de fingir que estava tudo bem e começar a ser honesto sobre quem eu sou hoje. A apresentadora sorriu pela primeira vez desde o início da entrevista. É quem você é hoje, Leonardo? A pergunta ecoou pelo estúdio. Leonardo sentiu o peso de décadas de expectativas, de máscaras, de personagens que havia criado para se proteger. Mas naquele momento, decidiu que era hora de tirar todas elas. Eu sou um homem de 52 anos que cometeu erros e está pagando por eles. Sou um pai que demorou demais para escutar o filho. Sou um artista que se perdeu no meio do caminho e está tentando encontrar o rumo de volta. A plateia começou a reagir. Não com pena,
mas com algo que Leonardo não sentia há muito tempo: respeito. As pessoas estavam vendo algo real, autêntico. Leonardo, você ainda acredita que pode se recuperar profissionalmente? Xuxa, eu não sei. A honestidade da resposta causou um murmúrio na plateia. Sinceramente, não sei se ainda tenho lugar na música. O mundo mudou, o público mudou, e talvez eu também precise mudar mais do que estou disposto. Então por que continuar tentando? Leonardo pausou. Era uma pergunta que ele havia feito para si mesmo centenas de vezes nos últimos meses. Porque a música ainda é a única coisa que sei fazer de verdade. E porque meu filho me disse algo que não consigo esquecer. Ele disse que eu posso ainda ter música para dar, mas que preciso ser real sobre quem sou hoje. Xuxa assentiu. E quem é o Leonardo de hoje na música? É alguém que quer contar histórias verdadeiras, sobre fracasso, sobre recomeço, sobre pai e filho que brigam, mas se amam. Não sei se isso vai vender discos, mas é o que tenho para oferecer. A apresentadora olhou para a plateia, que estava visivelmente emocionada. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Era isso que ela buscava em seu programa, momentos de verdade que tocassem as pessoas de forma genuína. Leonardo, seu filho está assistindo hoje? Não sei. Nós não temos falado muito desde que decidi vir ao programa. Ele ficou chateado com minha decisão. Se ele estiver assistindo, o que você gostaria de dizer para ele? Leonardo olhou diretamente para a câmera principal. Sua voz estava firme, mas havia emoção contida em cada palavra. Neymar, se você estiver aí, eu quero que saiba que você estava certo, sobre tudo. Você me conhece melhor do que eu mesmo me conheço às vezes. E eu sinto muito por não ter escutado você antes. Você é um homem melhor do que eu era na sua idade. E eu sou muito orgulhoso de ser seu pai. A plateia explodiu em aplausos espontâneos. Xuxa aguardou o silêncio retornar antes de continuar. Leonardo, essa conversa que estamos tendo aqui pode ser um ponto de virada para você? Pode ser. Ou pode ser o fim definitivo. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto em paz com qualquer resultado que vier. Do outro lado da cidade, Neymar assistia ao programa na sala de sua casa. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto enquanto via o pai fazer algo que nunca havia feito antes: ser completamente honesto sobre seus fracassos e sobre o amor que sentia pelo filho. Quando os aplausos da plateia ecoaram pela televisão após as palavras do pai, Neymar soube que algo havia mudado para sempre entre eles. Seu pai finalmente havia encontrado sua voz verdadeira. O programa terminou com uma ovação de pé da plateia. Leonardo saiu do estúdio com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e vulnerabilidade que não experimentava há anos. Havia se exposto completamente. E agora só restava aguardar as consequências. O celular de Leonardo começou a vibrar incessantemente assim que ele chegou ao carro. Mensagens de amigos, colegas de profissão, jornalistas, mas a única ligação que realmente importava ainda não havia chegado. Neymar não havia tentado contatá-lo. Durante o trajeto para casa, Leonardo decidiu não ler nenhuma das mensagens. Queria primeiro processar o que havia acontecido, entender como se sentia sobre tudo que havia falado no programa. Por anos, ele havia medido o sucesso de suas aparições públicas pela reação da mídia e dos fãs. Mas dessa vez, a única opinião que realmente importava era a de seu próprio filho. Chegando em casa, Leonardo encontrou a casa vazia. Sua esposa havia viajado para visitar a mãe, e Neymar tinha seu próprio apartamento há alguns anos. O silêncio da casa ampla ecoava os sentimentos contraditórios que Leonardo carregava. Ele se serviu de um copo de água e se sentou na sala, exatamente no mesmo lugar onde havia recebido a ligação de seu empresário sobre o convite da Xuxa. Parecia ter sido há uma eternidade, mas haviam se passado apenas alguns dias. O telefone tocou. Leonardo olhou para a tela esperando ver o nome de Neymar, mas era Marcos, seu empresário. Leonardo, meu amigo, você arrasou!
A empolgação na voz de Marcos contrastava com o estado de espírito contemplativo de Leonardo. Marcos, cara, eu estou recebendo ligações desde que o programa acabou. Jornalistas querendo entrevista, convites para outros programas. As redes sociais estão pegando fogo, todo mundo falando da sua sinceridade. Leonardo suspirou. E isso é bom ou ruim? Bom? Léo, isso é excelente. Você conseguiu algo que poucos artistas conseguem hoje em dia. Você tocou as pessoas de verdade. Não foi só entretenimento, foi emoção pura. Marcos, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sei se quero mais essa vida. Essa pressão constante, essa necessidade de sempre estar se justificando. Houve uma pausa do outro lado da linha. Leonardo, você está falando isso porque está cansado. Amanhã você vai ver as repercussões positivas e vai mudar de ideia. Talvez. Ou talvez eu tenha finalmente encontrado paz com a ideia de que algumas coisas chegam ao fim. Depois de desligar, Leonardo ficou sozinho com seus pensamentos. Caminhando pela casa, ele passou pelos retratos de família espalhados pelos cômodos. Fotos de Neymar criança, de shows memoráveis, de premiações, toda uma vida construída em cima da música e da família. Foi então que escutou o barulho de uma chave na fechadura. Leonardo sentiu o coração acelerar. Pouquíssimas pessoas tinham chave de sua casa, e uma delas era Neymar. O filho entrou na sala em silêncio. Usava uma camiseta simples e jeans, os cabelos desalinhados como se tivesse saído correndo de casa. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Pai, Neymar. Eles se olharam por um longo momento. 2 décadas de amor, conflito, decepção e orgulho passando entre eles sem que uma palavra fosse dita. Eu vi o programa, disse Neymar finalmente. Leonardo assentiu, sem saber o que dizer. Você fez exatamente o que eu disse que você deveria fazer. Foi honesto. E como você se sentiu vendo isso? Neymar caminhou até a poltrona em frente ao pai e se sentou. Me senti orgulhoso e me senti mal. Mal? Por ter duvidado de você. Por ter achado que você não conseguiria fazer isso. Leonardo sentiu os olhos se encherem d'água. Filho, você não duvidou de mim. Você me conhecia melhor do que eu mesmo. E tinha razão ao se preocupar. Eu poderia ter estragado tudo de novo. Mas não estragou, pai. Você foi real. Talvez pela primeira vez em anos. Neymar se inclinou para a frente, colocando os cotovelos nos joelhos. Pai, quando você falou sobre mim no programa, sobre eu ter tentado te avisar sobre os erros, eu percebi que passei muito tempo criticando e pouco tempo apoiando. Você me apoiou do jeito que podia, filho. Às vezes, apoiar alguém significa ser duro com essa pessoa. Mas também significa estar do lado dela quando ela precisa. Leonardo se levantou da poltrona e caminhou até Neymar. Pela primeira vez em meses, pai e filho se abraçaram. Não foi um abraço protocolar, de cumprimento. Foi um abraço de 2 pessoas que haviam passado por uma tempestade juntas e finalmente conseguiam ver um pouco de luz no horizonte. Pai, o que acontece agora? Leonardo se afastou do abraço, mas manteve as mãos nos ombros do filho. Agora a gente descobre juntos, sem máscaras, sem fingimento, como pai e filho. Neymar sorriu pela primeira vez em semanas. E se as coisas não derem certo profissionalmente? Então a gente encontra outro caminho, juntos. Do lado de fora, São Paulo continuava sua agitação noturna, indiferente aos dramas pessoais de seus habitantes. Mas dentro daquela casa, uma família havia encontrado algo que havia perdido há muito tempo: a capacidade de se falarem com verdade e amor. 3 meses se passaram desde a aparição de Leonardo no programa da Xuxa. A repercussão havia sido ainda maior do que Marcos previra, mas não da forma tradicional. Em vez de ofertas para grandes shows ou contratos milionários, Leonardo recebeu convites para participar de projetos menores, mais intimistas. Pequenos festivais, apresentações em universidades, participações em podcasts. No início, seu orgulho resistiu. Era difícil aceitar que sua carreira havia reduzido drasticamente de escala.
Mas com o apoio de Neymar, que se tornara seu principal conselheiro após a reconciliação, Leonardo começou a enxergar essas oportunidades sob uma nova perspectiva. Pai, você está tocando para pessoas que realmente querem te ouvir, dizia Neymar sempre que Leonardo demonstrava hesitação sobre algum convite pequeno. Não é sobre a quantidade de pessoas na plateia, é sobre a qualidade da conexão que você faz com elas. Em uma manhã de terça-feira, pai e filho se encontraram em um estúdio modesto na Vila Madalena. Leonardo havia decidido gravar um álbum independente, financiado com recursos próprios e produzido de forma artesanal. Neymar, que descobrira ter bom ouvido musical, havia se envolvido no projeto como uma espécie de produtor executivo informal. Como você se sente? Perguntou Neymar quando chegou ao estúdio e encontrou o pai ajustando o violão. Nervoso, ansioso, mas também esperançoso. Leonardo sorriu para o filho. Eram sentimentos que há muito não experimentava antes de uma gravação. Por anos, seus projetos haviam sido movidos pela pressão comercial, pela necessidade de agradar gravadoras e conquistar as paradas de sucesso. Agora, pela primeira vez em décadas, ele estava gravando apenas porque tinha algo a dizer. Qual música você quer gravar primeiro? Perguntou Neymar, folheando as letras que o pai havia escrito nos últimos meses. Pai e filho. Era uma música que Leonardo havia composto 2 semanas após o programa da Xuxa. A letra falava sobre os erros de uma geração sendo corrigidos pela próxima, sobre orgulho ferido e amor incondicional. Era, talvez, a composição mais pessoal que ele já havia criado. O técnico de som, um jovem chamado Pedro, que havia se oferecido para gravar o álbum por um preço simbólico após assistir ao programa, ajustou os equipamentos enquanto Leonardo se preparava. O estúdio era pequeno, muito diferente dos complexos luxuosos onde costumava gravar. Mas havia algo acolhedor naquele ambiente. Pai, antes de você começar, eu queria te falar uma coisa. Leonardo parou de afinar o violão e olhou para Neymar. Eu consegui um emprego novo. O coração de Leonardo se acelerou. Desde que a situação financeira da família se complicara, Neymar vinha sustentando boa parte das despesas da casa com seu trabalho na academia. Se ele havia conseguido algo melhor, isso poderia significar alívio para todos. Onde? Na assessoria esportiva do Corinthians. Vão me contratar como preparador físico do time profissional. Leonardo sentiu uma onda de orgulho tomar conta de seu peito. O Corinthians era um dos maiores clubes do país. Para Neymar, que havia deixado o futebol como jogador, era uma oportunidade de ouro de voltar ao esporte em uma posição de destaque. Filho, isso é fantástico. Quando você soube? Ontem. Mas, pai, tem uma condição. O sorriso de Leonardo vacilou. Que tipo de condição? Eles querem que eu me mude para São Paulo, more mais perto do centro de treinamento. E o salário, bem, é muito bom. Bom o suficiente para eu ajudar você a quitar algumas dívidas mais urgentes. Leonardo sentiu o estômago se contrair. A oferta era generosa demais, e ele conhecia o filho bem o suficiente para saber que havia algo mais. Neymar, você falou para ele sobre minha situação? O silêncio do filho foi resposta suficiente. Filho, eu não posso aceitar isso. Você não pode construir sua carreira em cima da minha necessidade. Pai, não é sobre isso. É sobre família. É sobre a gente se ajudar. Neymar, escuta bem o que eu vou te falar. Leonardo colocou o violão de lado e se levantou. Eu cometi erros, e as consequências desses erros são minhas para enfrentar. Você tem 28 anos, tem uma vida inteira pela frente. Não vou deixar que você comprometa seu futuro por causa dos meus problemas. Pai, não, Neymar. Você aceita esse emprego se for bom para você, não para me ajudar. E se você aceitar, vai ser porque é o que você quer para a sua carreira. Neymar olhou para o pai por um longo momento. Havia determinação nos olhos de Leonardo, uma firmeza que ele não via há muito tempo.
Está bem, pai, mas e se eu realmente quiser o emprego? E se for bom para mim e também puder ajudar a família? Leonardo sorriu. Então você aceita, mas com uma condição minha. Qual? Você para de se sentir responsável pelos meus erros e começa a viver sua própria vida. Pedro, o técnico de som, havia acompanhado a conversa em silêncio. Quando percebeu que pai e filho haviam chegado a um entendimento, ele se manifestou. Desculpem interromper, mas vocês têm o estúdio reservado por mais 2 horas. Que tal gravarmos essa música? Leonardo olhou para Neymar, que assentiu encorajadoramente. O pai pegou o violão novamente e se posicionou em frente ao microfone. Pai e filho. Era uma música simples, com apenas violão e voz. Mas quando Leonardo começou a cantar, cada palavra carregava o peso de suas experiências dos últimos meses. A letra falava sobre um pai que aprendera a escutar, sobre um filho que ensinara através da verdade, sobre o amor que sobrevive aos conflitos. Filho, eu demorei para entender que suas palavras eram sementes de uma sabedoria que eu deveria ter para não machucar tanta gente. Hoje eu sei que o orgulho cega e que escutar é mais que ouvir, que quando um pai se entrega é que o filho pode sorrir. Quando a música terminou, o estúdio ficou em silêncio absoluto. Pedro havia lágrimas nos olhos e Neymar precisou se virar para esconder a emoção. Foi perfeita, pai. Em uma tomada só. Leonardo sabia que a música não seria um sucesso comercial. Provavelmente não tocaria nas rádios nem chegaria às paradas. Mas ela carregava algo que suas grandes hits nunca haviam tido. Verdade absoluta. Nos meses seguintes, Leonardo continuou sua nova trajetória. O álbum independente foi lançado em plataformas digitais e vendeu modestamente, mas conquistou críticas muito positivas. Mais importante que isso, conquistou o respeito de uma nova geração de ouvintes que valorizava a autenticidade acima de produção sofisticada. Neymar aceitou o emprego no Corinthians e se mudou para um apartamento próximo ao centro de treinamento. A mudança foi difícil no início, mas pai e filho mantiveram contato diário e desenvolveram uma relação mais madura e equilibrada. Em uma tarde de domingo, 6 meses após o programa da Xuxa, Leonardo recebeu um telefonema inesperado. Era a própria apresentadora. Leonardo, como você está? Bem, Xuxa. Muito bem, na verdade. Eu tenho acompanhado seu trabalho. O álbum novo está lindo. Obrigado. Tem sido uma experiência muito diferente, mas recompensadora. Leonardo, eu gostaria de te fazer um convite. Que tal voltar ao programa? Leonardo sorriu. Para falar sobre o quê? Sobre recomeço, sobre como é possível se reinventar aos 50 anos. Seu caso tem inspirado muita gente. Leonardo olhou pela janela de seu estúdio caseiro, onde havia montado um pequeno espaço para compor. Podia ver Neymar chegando para o almoço dominical que haviam estabelecido como tradição. Xuxa, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Que meu filho venha comigo. Esta história não é só minha, é nossa. Quando Xuxa desligou, Leonardo sorriu para si mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. Não as possibilidades grandiosas que um dia havia imaginado, mas possibilidades reais, construídas sobre bases sólidas de honestidade e amor familiar. Neymar entrou na casa naquele momento, carregando uma sacola de compras. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu hoje no treino. Leonardo se levantou para cumprimentar o filho, sabendo que tinha uma história interessante para contar sobre o convite da Xuxa. Mas antes disso, queria ouvir sobre a vida de Neymar, sobre seus sucessos e desafios. Afinal, havia aprendido que escutar era, talvez, a habilidade mais importante que um pai poderia desenvolver. E enquanto pai e filho conversavam na cozinha, preparando o almoço juntos, a música Pai e Filho tocava baixinho no rádio de uma casa vizinha. Alguém havia gostado o suficiente para compartilhar. Às vezes, pensou Leonardo,
Os sucessos mais verdadeiros são os que não conseguimos medir, são os que sentimos no coração.